Bem verdade. A escola poderia fazer algo diferente também, ao invés de fazer o retorno das aulas presenciais, a primeira semana de acolhimento de pais, alunos e responsáveis, né? Utilizar estratégias desse tipo aí para que possa gerar esse acolhimento, tá? E possivelmente atenuar essas perdas do ensino-aprendizagem. Temos dois comentários aqui no chat, um da Ariane Campos, que ela fala que aproveite os momentos para deixar os questionamentos, podem usar aqui o chat, tá? E a Cid, Alex, que fala que jamais poderemos achar normal a insensibilidade, e essa pandemia potencializou isso. Temos visto tantas mortes, tantas dores, que às vezes recebemos a notícia sem nos sensibilizarmos. A Cid, pessoal, é a nossa consultora educacional também, que atende as escolas aí do Ceará, tá? E, dando continuidade à nossa apresentação, trouxe esse gráfico aqui da Fiocruz, que achamos bem pertinente para esse momento, e o Alex vem falando muito aí sobre ansiedade, vem falando muito sobre empatia, né? A gente vai ver um pouco mais na frente um slide também sobre empatia, e aí trago esse gráfico mostrando esses sintomas. Então, diante de tudo que a gente vem vivendo e esse momento de ansiedade, a ansiedade, a depressão, já saiu há pouco tempo atrás na Veja, se eu não me engano, na Veja, ou foi na Isto É, que é o mal do século, né? E quem não tem um pouquinho de ansiedade? Mas a gente pensa, tem uma reflexão diferente de ansiedade. E, por exemplo, às vezes a gente vai sair de casa e se preocupa, por exemplo, aqui na capital, que o sinal vai fechar, que eu não vou conseguir chegar a tempo, que eu vou pegar todos os sinais fechados. Por exemplo, se eu for a uma festa e eu fico preocupado em sair dessa festa antes que ela acabe, para não pegar possíveis brigas, enfim. A ansiedade ela se transforma de várias formas, e aqui tem uma delas, tá? E que são bem vistas nas crianças, como também em adultos. Aí eu gostaria que o Alex falasse sobre essa questão mais específica da ansiedade, né, que é o mal do século. Perfeito. O Brasil, antes da pandemia, já era o país com maior índice de ansiedade do planeta. Os primeiros indicativos nos orientam a perceber um aumento de 43%. Nós já éramos os campeões. Nós estamos agora muito mais à frente. E esse índice ainda deve aumentar pelo menos uns 23%, porque, como nós estamos acompanhando, enquanto boa parte dos países já está mais avançados no que nós consideramos ser a resolução da pandemia, que é a vacinação, porque nos protege coletivamente. A vacinação ela não impede que você seja contaminado, mas ela diminui a possibilidade de uma comorbidade desenvolver o processo de óbito. Então, é uma salvaguarda, é uma compreensão que isso nos protege. E aí nós vamos nos comparar. Já estamos nos comparando. A própria mídia já tem feito esse modelo comparativo porque é natural fazê-lo. Enquanto muitos outros já estão voltando ao que é considerado normal, que é você ter autonomia para ir e vir, para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, nós ainda vamos passar mais tempo. A previsão de distribuição coletiva vai até o final do ano, com a quantidade de insumos e vacinas que o governo federal tem conseguido. Então, nós vamos passar mais tempo nesse processo remoto, híbrido, e o que vem depois nós ainda não sabemos. Nós temos que nos espelhar em quem já está mais à frente. Como eu estou no município, eu faço um paralelo. Né? Antes de estar no município, eu era só da rede privada. Então, eu sei 6 meses para frente o que acontece. Eu sei 6 meses para frente quais serão as dores do ensino municipal, porque quando ele começar a viver o híbrido, eu já tenho muita experiência nas consequências emocionais, comportamentais e educacionais do ensino híbrido. No momento, o município e o Estado, não só o Maranhão, mas vários outros, estão enfrentando só as dores do remoto, os desafios do remoto. Elas não passaram ainda a sentir o processo híbrido. Então, nós temos um quadro de ansiedade do momento atual e nós vamos ter um novo quadro de ansiedade de forma comparativa, que, se não for bem orientada, vai aumentar ainda mais o índice de ansiedade. Mas o que é, então, ansiedade? O que é essa palavra que está tão, infelizmente, na moda, né? Tão citada em todos os segmentos? A ansiedade, para nós iniciarmos, não é algo ruim, é algo bom. A ansiedade é o que nos deixa alerta. E ela é um mecanismo biológico, faz parte da natureza humana. Então, a ansiedade deixa você alerta para algo. Ela era muito necessária quando a nossa civilização era uma civilização menos desenvolvida, onde estávamos muito mais suscetíveis aos riscos do meio ambiente, ao risco
de um animal maior, ao risco de um alimento contaminado, ao risco de uma situação que viesse a comprometer a nossa segurança, ou física ou psíquica. Hoje não. Hoje nós estamos muito mais controladores do nosso meio ambiente. Hoje você não precisa mais sair para matar um alimento. Você vai na geladeira e esquenta ele no micro-ondas. Então você não precisa mais ter que encontrar um cavalo para laçá-lo, colocá-lo numa carroça e se deslocar de um ponto A para o ponto B. Você não precisa fazer uma longa caminhada enfrentando as intempéries da geografia e do clima. Você entra no seu carro e vai embora. Então, se é um mecanismo biológico, a ansiedade se manifesta onde agora? Em qualquer situação que desperte o seu sentido de alerta. Então, se você vai atravessar uma rua e você vê que o sinal vai fechar, o seu ritmo cardíaco já aumenta naturalmente e você precisa decidir se vai acelerar os seus passos para atravessar a faixa de pedestres e talvez correndo um sério risco, ou você respira e fica e espera o sinal abrir de novo. A ansiedade ela também se alerta quando alguém fala mais grosso com você, quando alguém chama a sua atenção, ou quando você vai experimentar alguma situação que você entende como sendo desafiadora. Como, por exemplo, isso é muito comum ainda nas escolas, a exposição do trabalho em grupo. Quem que vai falar primeiro? Por quanto tempo vai falar? Será que vão me julgar? O professor ele vai entender? Eu vou tirar nota baixa? Então, a ansiedade ela é vivida, ela já era vivida antes do processo pandêmico. Como que ela potencializou-se? Exatamente porque existem agora, como eu falei no início da nossa manhã, novos desafios. Esses novos desafios ainda não estão dentro dos nossos hábitos. São desafios que ainda estão na zona de desconforto da adaptabilidade. Esses novos desafios, por exemplo, os professores que não tinham ainda a experiência de elaborar um conteúdo para compartilhar numa plataforma de comunicação. A maioria de nós nunca nem tinha ouvido a palavra Zoom. E o Zoom bombou. Nossa, o Zoom hoje em dia é uma marca multibilionária, porque as suas ações agora valem muito mais. O próprio Google, que possibilitou o momento que estamos agora, viu essa crescente demanda de ter uma plataforma que mediasse a comunicação, né? O Meeting. Antes se falava, vamos fazer um call, né? Agora vamos fazer o meeting, vai ter o meeting. Então, o call era muito mais associado ao processo corporativo. Hoje, meeting, a gente está fazendo aniversário no meeting, porque precisamos manter o distanciamento. Então, isso tudo que agora sim está sendo incorporado ao cotidiano, já não desperta tanta ansiedade como no começo. Esse começo de, meu Deus, como é que eu vou compartilhar um conteúdo? Como é que eu vou... o aluno está gritando, está chorando, como é que eu desligo o controle dele, o som? Fulano não abre a câmera, será que ele ainda está lá? Então, todo esse processo ele já faz parte da prática dos professores. Então, há uma natureza de absorção dessas novas rotinas de uma forma menos desconfortável. Então, isso já não é um gatilho de ansiedade, já tem menos impacto. Mas outros gatilhos ainda continuam muito presentes. Outros gatilhos. Volto a enfatizar, como agora eu faço parte da rede de ensino pública, nós estamos vendo o aumento de matrículas de crianças e adolescentes que estavam na rede privada. E como as aulas estão remotas na rede privada e há uma nova crise econômica no Brasil, já havia uma crise, agora uma nova crise, de muitas empresas fechando suas portas. Então, nós temos a ansiedade do professor na educação. A minha escola vai fechar? Ela vai se manter? Como que eu vou agora pagar as minhas contas? Como que eu pago a escola dos meus filhos que eles estudam? Então, esses gatilhos, eles são também desencadeadores dessa ansiedade. E essa ansiedade que dá a interpretação de que nós não podemos fazer nada porque não está nas nossas mãos, e essa é a interpretação daqueles que sofrem mais com ansiedade. É a sensação de não resolutividade. É algo longe da minha capacidade de resolver. Isso potencializa muito a ansiedade. Então, dos atendimentos que eu tenho feito com professores, com alunos, com gestores, o que eu faço? A pergunta que eles mais trazem ao atendimento no consultório, seja presencial ou seja online, que agora também estamos em processo de atendimento online há mais de 6 meses. O que eu faço? Como é que eu resolvo? Como é que eu consigo sair dessa situação? O que eu consigo realizar no meu dia a dia? Onde estão as respostas? Essa angústia de não encontrar uma maneira de resolver a situação
é um dos maiores gatilhos da ansiedade moderna. E aí cabe também, olhando agora especificamente para a educação, estamos no processo remoto e estamos na eminência, se tudo vier de novo a acontecer como aconteceu no semestre passado, uma nova queda do índice de contaminação coletiva, uma nova reabertura de vagas para internações hospitalares, o recomeço do híbrido. Havendo essa possibilidade, então nós temos que fazer a compreensão de quais gatilhos estão alertando o comportamento a mais além do habitual de ansiedade, ou dos alunos ou dos professores. E para que isso aconteça, a comunicação ela é o elemento principal, é a comunicação. Não existe mais aquela figura do gestor que não conversa com seus professores. Isso acabou. Não existe mais a figura do gestor que deixa a coordenação dos professores sob o coordenador pedagógico. Isso acabou. Não existe mais o gestor que não conversa com o zelador da escola. Isso acabou. A comunicação hoje ela tem que ser socializadora. Socializadora para que o seu zelador perceba que o gestor tem competência para lidar com aquilo, ou pelo menos ele acredita que consegue lidar com aquilo. Porque se o zelador, se o professor, se o coordenador pedagógico, se os técnicos administrativos não olharem essa figura de liderança do gestor de forma inspiradora, ou seja, está ruim, mas a gente vai dar conta, toda a rede vai abaixo. Isso atinge o aluno, porque aí o professor volta a acionar o seu gatilho de ansiedade. Meu Deus, o meu coordenador, meu gestor está muito preocupado, como é que nós vamos pagar? Daqui a pouco eu devo ser demitido, a escola vai enxugar. Então, isso gera um efeito cadeia e, de fato, isso sim possibilita a perda de ritmo da aula e o pai que agora está do outro lado, a mãe que agora está do outro lado, está vendo aquela aula e ela diz, poxa, não estou gostando dessa aula, então estou pagando caro para essa escola, estou pagando um valor que eu acho que não está compensando. E ele começa a comparar com o ensino público, no ensino público a aula é a mesma, então por que eu vou pagar uma mensalidade cara se o produto é o mesmo? E esse é um desafio, viu, professor Elaine, é um desafio muito bom, porque isso vai possibilitar com que as escolas particulares, elas realmente agora elas precisam mostrar um diferencial de mercado, porque o ensino remoto universalizou a todos. O ensino remoto ele deixa tanto a escola privada como a escola pública num patamar muito próximo. E a versatilidade da geração de conteúdo, da performance do professor, é que vai fazer o diferencial para o cliente, que é a família, onde aquele aluno faz parte do contexto econômico dessa escola. Então, as escolas particulares, a rede privada, que não está conseguindo criar, e aí é criação mesmo, mecanismos de sensação para a família de que esse ensino, ainda que remoto e posteriormente híbrido, ele está qualificado para suprir a demanda de aprendizado dos nossos filhos, essas escolas que não conseguiram passar essa realidade para as famílias estão perdendo alunos para o ensino municipal e estadual. E aí sim, o ciclo de cadeia ele acontece. E aí o processo de ansiedade do professor acontece, o processo de ansiedade do gestor acontece, porque a escola entra num esgotamento financeiro e sem o equilíbrio financeiro não há possível investimento nessas ferramentas ou na capacitação ou na formação dos professores para que eles atendam às expectativas, para que haja essa sensação de que vale a pena manter o filho numa rede privada durante o processo remoto que seja, então aí sim, o gatilho de ansiedade ele se torna palpável. E quando o gatilho é palpável, é um medo real. E no medo real nós temos uma incapacidade de tomar as melhores decisões. É comum na terapia nós citarmos que você não deve tomar decisões importantes. Nem quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste, nem quando você está muito bravo, porque são as piores decisões. A emoção nesses momentos, ela rouba a razão. Então é importante decidirmos, planejarmos, pensarmos quando estamos em harmonia. É o meio do caminho, não precisa estar zen, porque a maioria de nós não vai conseguir ficar zen por um tempo, mas não podemos estar também roubados por essa emoção, da raiva, da preocupação, do medo. É preciso tomar decisões sensatas. E a decisão sensata, ela parte do bom senso. E o bom senso é como eu olho realmente a situação, tirando o peso emocional dela para tomar as melhores decisões.
Os gestores eles precisam entender a situação para, de fato, tomar as melhores decisões, sabendo que essa decisão ela é momentânea. A própria gestão precisa se qualificar para lidar com um momento muito dinâmico de tomada de decisão. Hoje nós vamos investir nessa formação porque entendemos que vai dar esse resultado. Acompanhamos o processo, vimos que não é o melhor caminho, vamos mudar. Temos que fazer agora um planejamento não linear, mas um planejamento circunstancial. Esse circunstancial é baseado em tudo aquilo que o momento me passa. E se ele me passa que as atitudes são A, B ou C, então eu tenho que ter a coragem e o comprometimento da minha equipe para entender aquilo que precisamos realizar, para no final conseguirmos fechar o mês de uma maneira sustentável, de forma resiliente, enquanto o momento não passa. Quantas colocações e reflexões aí para esse momento bem importantes. E você falando em call, em Zoom, assim que eu entrei na FTD, falava-se em Hangout, Invite. Verdade.